gostaria, nessa tarde de quinta-feira, fazer um registro com muita alegria. Comunico ao Brasil, com a felicidade que me vem à alma nesse momento, uma mulher simples do Espírito Santo vai representar o Brasil nas organizações das Nações Unidas, a ONU, Dona Berenícia Correia Nascimento. Essa lutadora é presidente do Sindicato das Paneleiras de Goiabeiras, lá no meu estado, e todo mundo sabe da tradição do Espírito Santo com essas tais panelas de barro, que tem as melhores especialistas do país lá no Espírito Santo. Alguns estados se arvoram, mas é cópia, é cópia. É um xerox daqueles meio apagado, porque, de fato, original, para se fazer uma boa muqueca, aliás, peixada tem em todo lugar, mas muqueca só no Espírito Santo, muqueca capixaba, é feita numa boa panela de barro. E a dona Berenice Correia é presidente desse sindicato. O Espírito Santo se tornou uma tradição, e por mais que a gente fale a respeito dessa tradição, é um segredo guardado a 7 chaves. O segredo da fabricação dessa panela, que tanta gente tenta por aí, mas nem convence e não sai igual às panelas feitas pelas paneleiras do meu estado. É um barro muito especial que elas usam, que tem em Vitória, e a tintura é feita com raiz de manguezal, artesanato indígena e símbolo da nossa cultura. Dona Berenice vai tirar a mão do barro com mais 14 outras mulheres para ir aos Estados Unidos no mês de setembro. Elas foram selecionadas para divulgar nossa história para o mundo na exposição, e o título é Mulher Artesã Brasileira. Já estive na ONU algumas vezes, já estive em Genebra falando sobre abuso de criança, pedofilia no mundo e os avanços do Brasil quando alteramos o 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e fico muito feliz como senador daquele estado que tive no plenário da ONU para debater assunto tão sério, que a dona Berenice, uma mulher simples, quem sabe com a simplicidade da minha mãe, dona Dadá, também vai pisar no plenário da ONU para poder levar a cultura, a riqueza de um povo, esse povo tão acolhedor, que a mim mesmo acolheu, o povo capixaba. Parabéns à dona Berenice, sei das suas dificuldades nessa viagem, mas nós vamos fazer de tudo para auxiliá-la, no sentido que a senhora vá e volte com Deus nos representando e representando bem o Brasil. Senador Suplicy, aprove Deus que Vossa Excelência estivesse na presidência. Hoje eu quero dar um pouco de continuidade ao debate que comecei ontem aqui, aliás, debate feito pelo senador Aloysio Nunes, e por conta do debate da redução da maioridade penal, nós estamos aí em diversos jornais e blogs no Brasil inteiro juntos, por conta do tema debatido no viés que Vossa Excelência apresenta, no viés que eu apresento, e a coragem que está sendo exaltada no país inteiro do nosso governador Geraldo Alckmin, que, reconhecendo um outro tempo, uma outra realidade, e é daqueles que fazem coro conosco, que não vivemos mais no país de Alice e não dormimos de janelas abertas, porque as condições não nos são favoráveis. O Alckmin vem a público, como um homem público, entendendo o clamor, o choro, o sofrimento, a dor, a lágrima de quem é vilipendiado nas ruas, assaltado e vive sobressaltado, que vive tomado pela indignidade, e essa é a indignação de um governador, de que homens travestidos de criança cometem barbaridades e tocam o terror pelas ruas desse país, e por alguns são chamados de criança. Mamãe, me acode e me engana que eu gosto. Homem de 17 anos, e como governador, sente o lamento do seu povo, que 63%, numa pesquisa, vai às ruas e dizem: nós queremos a redução da maioridade penal, porque queremos desmontar esse violento e acelerado motor da violência no Brasil, que mata, que desmoraliza e põe uma sociedade refém. Senador Aloysio Nunes,
Eu falei isso dessa tribuna e que repercutiu nos jornais, mas eu queria que pessoalmente, até porque não tenho no pessoal uma ligação com o governador Geraldo e não tenho uma relação de amizade com ele. Mas sempre o admirei pela serenidade com que caminha na sua vida pública, pela decência com que trata a sua vida pública e pela sua capacidade gestora. Mas leve a ele o meu abraço, um abraço fraterno e saudações indignadas de quem não tem medo de enfrentar uma realidade e fazer um debate claro. Eu tenho encontrado nos corredores dessa casa e das duas casas, e até em aeroportos e aviões por aí, homens públicos que dizem, olha, eu concordo plenamente com o que vocês falam, mas eu não vou me meter nisso não, esse troço é polêmico. Quer dizer, polêmico por quê? Quem trouxe o senhor para essa casa são as pessoas que estão na rua dizendo, eu preciso e eu quero. E quem sabe exatamente é quem está nas ruas sofrendo essa violência. Eu estou fazendo uma emenda no Código Nacional de Trânsito para que homem de 16 anos possa tirar a carteira de motorista, por que não? Eles podem entrar na faculdade, eles podem votar, decidir o destino de um país, os reflexos todos estão prontos. Eles têm que ser responsabilizados e ter responsabilidade. Pode dirigir sim, por que não? Por que não? Por que não? É com a mesma fala que digo que eles, por terem responsabilidades e deveres a cumprir, é que nós não podemos tratá-los como criança nesse país. E ontem não tive oportunidade, porque o pronunciamento de Vossa Excelência vi pela televisão, mas venho acompanhando desde os adventos cruéis ocorridos que inquietou sua alma de uma maneira tremenda, que Vossa Excelência tomou a providência que tomou, mas eu vi seu pronunciamento pela televisão ontem e não o apartiei, mas fiquei de lá fazendo coro com Vossa Excelência, mas dizer do meu respeito também por essa coragem de debater de frente um tema, fazendo coro com a maioria. Com a maioria, não é uma maioria de estádio. É uma maioria daqueles que estão sofrendo. Vossa Excelência tem uma parte. Como se trata de comunicação de liderança, se for regimental... Mas não tem problema. A Bíblia diz que há momentos na vida em que a graça é maior do que a lei. Esse é o momento da graça. Pode falar, senador. Fale. Não tem problema, não. Se eu tivesse aqui, eu dava a parte a ele, o senador Suplicy. Eu precisaria ver se todos os senadores presentes estariam de acordo. O senador Valdemir Moca tem um compromisso, está inscrito. Sim. Se ele autorizar... Eu estou de acordo, a única questão é o seguinte, que não abra precedência, porque amanhã ou depois, o que nós estamos hoje não tem porquê, mas amanhã ou depois pode criar problema para quem tiver presidido. Mas eu acho que o Luiz deveria fazer. Espero, então, que seja breve, senador Aloysio. Serei brevíssimo, apenas eu concordo com o senador Moca, não se deve criar um precedente. Apenas cumprimentar vocês e vou transmitir ao governador Alckmin a sua saudação e seu entusiasmo pelo projeto que ele apresentou. E vamos debater efetivamente esse tema sem preconceito, com coragem, para encontrar uma solução que melhor atenda o interesse do povo. Obrigado. Uma plenária, né, senador Moca? Muito obrigado pela sugestão de Vossa Excelência e obrigado também por esse espírito de mão santa que tomou Vossa Excelência e o senador Suplicy, que deixa todo mundo falar. Esse é que é bom. O saudade de mão santa. Mas o pessoal da taquigrafia não gostava, não. Ele levou até meia-noite a sessão. Mas peço, então, que agora conclua em Eu vou concluir. Ao próximo orador, por favor. Eu quero fazer um registro hoje na Tribuna, jornal A Tribuna do meu Estado, um jornal que muito bem informa ao povo do meu Estado, e hoje até recebe o prêmio em Brasília, eu registrei ontem, traz uma matéria interessante de um delegado. Hoje apoia a redução da maioridade penal. Ele diz o seguinte, que já trabalhava na faculdade, a tese dele foi sobre redução da maioridade penal e contra. E aí o seguinte, diz, olha, a realidade vivida nos últimos anos como titular da Delegacia de Adolescente em Conflito com a Lei, fez com que o delegado Hélito Lugão mudasse o posicionamento,
Na conclusão de faculdade, o tema da minha monografia foi contra a redução da maioridade. Naquela época eu já havia trabalhado na delegacia como investigador e mesmo assim achava que não deveria haver uma mudança na idade, mas na estrutura de ressocialização e oportunidade para esses jovens. O titular da delegacia hoje acredita que a sociedade não pode mais arcar com essa violência, esperando que haja uma mudança nas condições de adolescente, e mudou de posição, e esse delegado, que é delegado da delegacia de criança em conflito com a lei, criança é macho de homem de 18 anos que eu estou falando, já mudou de posição. Ora, é hora do país receber uma resposta, porque acordar já acordou. Acordar já acordou. É hora dos homens públicos, àqueles que dizem que não tem jeito, dizer qual é o jeito. Porque falar que não tem jeito sem apontar a saída, essa é uma sugestão, essa é uma palavra absolutamente fácil. Eu tenho uma matéria inteira, eu não tenho tempo de ler essa matéria, mas tão somente de fazer esse registro que achei absolutamente importante. E dizer ao povo brasileiro, não arrefeça do ânimo, vamos engrossar essa fileira, vamos engrossar essa fala, não vamos baixar esta bandeira, até que as autoridades se compenetrem da necessidade de colocar menino no lugar de menino e homem no lugar de homem.